Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça e a paz continue sobre as nossas vidas neste novo dia. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra. Hoje lendo o Deuteronômio capítulo 9, se você está com sua Bíblia ao seu alcance, já abra em Deuteronômio capítulo 9 para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz-nos assim, versículo 1: Ouça, ó Israel, Moisés falando, transmitindo a palavra de Deus para o povo de Israel, na fronteira da terra prometida, do lado do nascente, na beira do rio Jordão. Moisés dando as últimas instruções para o povo, recordando a peregrinação e as leis do Senhor e dando orientações sobre a conquista da terra que ele, Moisés, não entraria. Já estava avisado disso, né? Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. É claro que Moisés está usando uma hipérbole. Muros altos, mas a maneira de dizer que até o céu é uma hipérbole para mostrar que eram nações fortificadas. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Enaquins era uma raça de gigantes que existia na terra de Canaã. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês como um fogo consumidor. Isso é maravilhoso. Às vezes se apresentam diante de nós desafios que parecem grandes demais, verdadeiros gigantes. Mas a promessa de Deus é: eu vou na frente de vocês. Sou eu que lhes conduzo em triunfo. Sou eu que lhes concedo vitória. Aí ele diz: Ele vai adiante de vocês como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Deus estaria com o seu povo como está conosco. E Deus mesmo iria vencer aqueles gigantes, claro, usando o seu povo. O Senhor Jesus disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é quem nos garante a vitória, não é a nossa própria capacidade. Ele continua dizendo, versículo 4, depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É interessante isso aqui dito no Velho Testamento. E aí aqui é dito numa perspectiva terrena. Mas no Novo Testamento isso é apresentado da perspectiva espiritual. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa capacidade, não somos nós, é Cristo. É o que Cristo fez na cruz em nosso lugar. É o poder de Deus em Cristo. É a graça revelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca tome glória para si mesmo, não caia nesse pecado, não caia nesse erro. É Cristo, é o Senhor Jesus, é Ele quem nos concede as vitórias, as bênçãos, a graça. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. São vários motivos. Primeiro, por causa da impiedade daquelas nações, Deus iria expulsá-las. Por causa da promessa de Deus, da fidelidade de Deus, Ele tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, aos patriarcas, aos antepassados, que daria aquela terra para o seu povo. Então, é pelo amor de Deus, pelo seu povo, que lhe concede a graça. Ele diz: não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas. Como também não é por causa da nossa própria justiça ou da nossa retidão, é pela justiça de Cristo na cruz e pela retidão de Cristo que nunca pecou, que nós somos salvos. Mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você,
para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que eu acabei de falar. É porque Deus é fiel à sua própria palavra. Porque Deus zela pelo seu próprio nome. Porque Deus prometeu e Ele cumpre. Não é mérito da nossa parte, a glória é dele, a glória é do seu Cristo. Se aquele povo de Israel tinha motivos para crer no Deus de Israel, nós temos muito mais, porque nós conhecemos os ensinos e a obra e a vida de Cristo, e especialmente sua obra realizada na cruz, a sua ressurreição. Então nós temos muito mais motivos, incomparáveis motivos para crermos, para colocarmos a nossa confiança no nosso Deus e na sua graça. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Vocês são pecadores, e no final das contas, nós somos pecadores, amados. Mesmo andando em integridade, a nossa retidão, não é nada diante da santidade de Deus e da graça de Cristo na cruz. Então nós não podemos reivindicar a nossa retidão, a nossa justiça própria. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. É por isso que Jesus disse que nós temos que todo dia negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz para segui-lo. Negar-nos a nós mesmos é reconhecer nossa própria indignidade e nosso próprio pecado. Tomar a cruz é para crucificar a nossa inclinação carnal. O apóstolo João escreve em 1 João capítulo 1, verso 8, que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a graça de Deus. Não, esse texto até aqui, versículo 6, é um alerta para não cairmos na tentação de tomarmos glória para nós mesmos. Confiar na nossa própria capacidade. É Cristo, é o que Cristo fez na cruz em nosso lugar. E aí, quando Deus diz que você é um povo obstinado, ele diz, lembre-se disto e jamais esqueça que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. E essa é a história realmente dos 40 anos de peregrinação no deserto, de um povo rebelde, incrédulo. Verso 8, até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Deus está lembrando do bezerro de ouro que eles fizeram lá no deserto, como nós caímos na tentação de fazer nossos próprios bezerros de ouro. Bezerros de ouro, aqui eu estou usando a linguagem aqui do contexto, para ilustrar tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que atrai a nossa concupiscência, o nosso desejo, a nossa ganância. Verso 9. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da Assembleia. A lei de Moisés era resumida em 10 mandamentos, escrita em tábuas de pedras pelo dedo de Deus. A nossa lei, que é a lei de Cristo, resume-se em um mandamento, escrito pelo Espírito Santo nas tábuas de carne do nosso coração. Então ele diz... Verso 11, passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse, desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. Moisés está recordando o pecado do povo lá no Monte Sinai. E o Senhor me disse, vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles.
A ira de Deus contra o pecado. Deus da Bíblia se ira contra o pecado e a rebeldia. E Deus aqui fala em destruir aquele povo e transformar Moisés e sua descendência numa nova nação. Verso 13: Então voltei e desci do monte enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos, e vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor, o Deus de vocês, o caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. O ato de Moisés de quebrar as tábuas que ele havia acabado de receber com os 10 mandamentos representava que o povo havia acabado de receber a aliança com Deus e já havia quebrado a aliança. Representava isso. Aí ele diz, verso 18: Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Moisés faz o papel de intercessor aqui diante de Deus. Ele representa uma figura, pode ser usado como uma figura de Cristo, que é o nosso verdadeiro mediador entre nós e Deus. E ele continua dizendo, verso 19: Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou, graças a Deus, porque Deus providenciou Jesus e aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar, porque senão nós estaríamos perdidos, porque somos pecadores, o nosso coração é inclinado para o mal. Versículo 20. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão, o próprio Arão. Foi fraco, ele tinha ficado na liderança do povo. E quando foi pressionado pelo povo, se deixou levar pelo medo, pela pressão, e fez aquele bezerro de ouro. Verso 21, então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó e joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. Então Moisés recorda vários momentos em que o povo desobedeceu a Deus, que o povo pecou contra Deus. Tudo isso para mostrar para aquele povo que eles estavam conquistando a terra prometida não era pela sua própria fidelidade, capacidade e santidade. Era pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela fidelidade de Deus à sua própria promessa. Isso vale para nós. Nós temos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, não é pelos nossos méritos. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versos 8 em diante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom, é uma dádiva de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não é mérito nosso, não é bondade nossa, nossa inclinação é para o pecado e para o mal. É graça de Deus. Versículo 23. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. Então Moisés está recordando a primeira vez que Deus mandou que eles fossem conquistar a terra, apenas 1 ano depois de terem saído do Egito. Um percurso que era para ser feito em 11 dias. E eles endureceram o coração e não obedeceram a Deus. Quantas vezes Deus nos tem mandado e nós temos endurecido o nosso coração. Versículo 25. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los.
Segundo período de jejum de Moisés. Já tinha passado 40 dias e 40 noites de jejum, agora mais 40 dias e 40 noites de jejum perante o Senhor, porque o povo havia quebrado a aliança. Verso 26, quando orei ao Senhor, dizendo, ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Para nós lembra-te, Senhor, do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Nós temos sempre que apelar para Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Se Deus levar em conta nossa obstinação, nossa maldade, nosso pecado, nós estamos perdidos. Por isso nós temos sempre que nos voltar para o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo é aceitável. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão, como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Então Moisés apela até para a honra do nome de Deus, que as pessoas iam falar que Deus que prometeu libertar o povo e dar-lhes uma herança, não ia conseguir fazer isso. Então Deus zela do seu nome, da sua palavra. Verso 29, mas eles são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então Moisés aqui faz o papel de Cristo, ele é o intercessor, ele está recordando ao povo de quando ele foi intercessor lá no Monte Sinai, cada vez que o povo se rebelou contra Deus. Graças a Deus, porque Deus nos providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso intercessor, que orou por nós. Se você quer ver uma oração de Jesus Cristo por você, leia João 17. Eu não me lembro o versículo em que Jesus diz assim, eu oro não somente por este, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus orou por nós, ele intercedeu por nós e ele deu a sua vida na cruz por nós. E nós somos perdoados, somos reconciliados com Deus, nós temos vida eterna, não é porque nós somos bons, porque nós merecemos, é pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se essa palavra foi esclarecedora para você, não saia sem deixar um like aí nesse vídeo, você ajuda a impulsionar o vídeo na plataforma, né, alcançar mais pessoas. Se você não gostou, deixa um dislike, tá tudo certo, sem problema. Comente aí o que você achou dessa leitura, das explicações e aplicações que eu fiz, se você concorda, se você discorda. Se você discordar, tá tudo certo, não vamos ficar inimigo por causa disso, tá certo? Se puder compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de família, de irmãos da igreja, de amigos, compartilhe. Se puder compartilhar em outras redes sociais, como o Facebook, o X, também. Qualquer compartilhamento ajuda o vídeo a ganhar repercussão e alcance, tá certo? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, de um capítulo diariamente, se inscreva no canal aí. Cada um dos meus irmãos verifica se você continua inscrito aí no canal, tá certo? Porque às vezes acontece aí umas coisas que alguém que era inscrito de repente aparece não mais inscrito, né? Então, confira se você continua inscrito, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor acrescentou à nossa existência. Muito obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas experiências, de novas vivências, de novos aprendizados. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo descanso tranquilo. Obrigado por poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito com a sua palavra, que nos chama a obediência e a colocar a nossa esperança na graça do Senhor, visto que nós não temos mérito próprio. É tudo o resultado da graça do Senhor manifesta na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos perdoe se em algum momento nós nos deixamos seduzir pelo sentimento de que nós
tínhamos algum mérito, que foi resultado de algum esforço nosso. Tudo é graça do Senhor para conosco, que nos faz acordar com saúde, que nos dá o trabalho, que é o meio de subsistência da nossa família, da nossa própria vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Abre portas para aqueles que estão desempregados. Ó Deus maravilhoso, supra as necessidades do seu povo. Ó Deus, dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado, para que o seu povo viva com abundância, com liberalidade, com liberdade em Cristo Jesus, glorificando o seu santo nome. Ó Pai, que a sua bênção esteja sobre os doentes, curando os enfermos, preservando a saúde de quem está saudável, operando maravilhas a favor do seu povo, tocando com o seu toque curador. A sua palavra diz que o Senhor é quem cura todas as nossas doenças. O Senhor é quem redime a nossa vida da sepultura, dos coroas de bondade e compaixão. Louvado seja o seu santo nome. Que a sua bênção esteja sobre aqueles que estão doentes em casa, no hospital, até na UTI, aqueles que para os quais não há recurso na medicina. Meu Deus, em nome de Jesus, faça milagres a favor do seu povo, opera poderosamente a favor do seu povo. Colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos nossos familiares, amigos, que meus irmãos mencionam aí nominalmente, neste momento de oração, pedindo a bênção do Senhor, a cura, a intervenção, o milagre do Senhor nas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada congregação local, cada igreja. Ó Deus, providencia os obreiros segundo o seu coração, que apacente o seu rebanho com prudência e com inteligência, homens piedosos tementes ao Senhor. Move os líderes das igrejas, os pastores, evangelistas e missionários, para que sejam instrumentos de avivamento, para chamar o seu povo à santidade. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe e ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, opera maravilhosamente a favor do seu povo. Ó Deus, seja com os missionários, cuida de cada um lá onde está, protege, especialmente aqueles que estão em lugares onde o evangelho é perseguido, onde não se permite a pregação livre do evangelho. Cerca com o seu cuidado, inspira, faz com que cada missionário veja o fruto do seu trabalho e glorifique ao Senhor, meu Pai, pelas manifestações da sua graça. Ó Deus, aquelas igrejas que estão sem uma liderança pastoral, levanta homens segundo o seu coração, que apacente o seu rebanho com prudência e com inteligência. Meu Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. O livre acesso à sua presença em oração. Ó Deus, o privilégio de fazer parte do seu povo. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que sejamos bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. Possamos compartilhar o seu evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, pelo nosso testemunho e até pelas nossas palavras, para que em todo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Assim nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem, meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos os meus irmãos.